A maioria dos e-commerces faz isso e destrói completamente a taxa de conversão. E pode ser que você também esteja cometendo esse erro. Eu sou Bruno Pavan, especialista em performance para e-commerces, e estou aqui nesse vídeo para ajudar você a não cometer mais um erro tão comum e muito crucial que afeta completamente o resultado do e-commerce. Se é assunto do seu interesse, vendas online, lojas virtuais, e-commerce, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, ative o sininho e acompanhe os nossos conteúdos. Toda semana tem material que a gente está divulgando, postando aqui, ajudando você a vender mais e melhor todos os dias dentro do online. É quase unânime, não cheguei a fazer uma estatística, mas se eu levantasse isso, com certeza uns 8 a cada 10 e-commerces cometem esse erro. E ele detona a taxa de conversão e o resultado que ele pode ter. Por que isso? Porque a taxa de conversão ela é a principal métrica, é a relação entre o fluxo de tráfego que está entrando no site, né, as sessões, e as vendas que eu estou conseguindo gerar a partir dessas sessões. E existe esse ponto fundamental, crucial, que se ele não é bem organizado, a taxa de conversão cai e ela não deixa muito claro que é ele o motivo. Então você precisa estar muito atento e diagnosticar isso, ver se você está cometendo esse erro e já resolvendo a sua operação. Mas sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui. Bruno, que erro é esse que a maioria comete e pode ser que eu estou cometendo na minha operação? Gestão de estoque. A gestão do estoque, ela é o coração do e-commerce. Se ela não é bem feita, ela detona o negócio e pode levar à falência, inclusive. Parece simples, mas uma gestão de estoque realmente muito bem feita, ela não é fácil. Ela é complexa e trabalhosa para quem quer realmente fazer certo. O que significa isso? Uma gestão de estoque para quem está começando, ela não é tão clara, porque você não tem ainda um produto validado, não tem aquela esteira bem construída, né, dos produtos, curva ABC, não tem essas informações, né, o histórico. Então você não sabe exatamente o giro, o potencial de venda de cada produto do seu catálogo. E você precisa validar isso com o tempo. Então nessa fase inicial, você apenas tem que ter clareza de que o produto ele tem potencial, está bem cadastrado, bem organizado e vai buscar esse potencial trazendo tráfego para dentro do seu e-commerce, tentar vender aqueles produtos e ver como é que vai ser o giro. A partir disso você já começa a entender como fazer a gestão desse estoque, de quais produtos você tem que priorizar, quais você tem que deixar um pouquinho mais de lado, mas isso é fundamental com o tempo você ganhando essa clareza, já começar a fazer com os primeiros números que você tiver de vendas, beleza? Mas o ponto aqui mais importante é para quem já tem e-commerce, vende aí há anos e sempre peca nisso e não consegue às vezes perceber que é exatamente isso que está ferrando o resultado do seu e-commerce. Quer ver um exemplo claro? Pode ser que várias vezes você seja gestor de tráfego ou se você é dono do e-commerce e gerencia suas próprias campanhas, simplesmente do dia para a noite, sem mudar nada, uma campanha lá de tráfego pago no Meta ou no Google parou de funcionar. O resultado caiu, despencou e aquilo fica patinando e não volta e não volta. Ou às vezes é mais gradual. Constantemente você vai vendo aquela campanha perder tração, ficar ruim e definhar. E quando isso acontece? Geralmente quando a cobertura do estoque está errada. E parece coisa boba, mas é muito comum isso acontecer. O que significa isso? Você não estava com a quantidade necessária de produtos para vender no potencial dele. O que eu quero dizer com isso? Digamos que essa camiseta preta aqui que eu estou vestindo, ela tem um potencial de venda no e-commerce ali, uma loja que vende esse tipo de produto, ela tem um potencial de vender ali 100 mil reais dessa camiseta aqui. Beleza, se eu tenho esse potencial, quanto que eu tenho que ter pelo menos em estoque disso? No mínimo, do mínimo, do mínimo, os 100 que eu estou projetando ali que é potencial. E muitas vezes acontece do pessoal não ter isso. Ou seja, deixa dinheiro na mesa, deixa de vender, porque não tem simplesmente o produto, não se preparou, não gerou cobertura. E dá um friozinho na barriga, né? Porra, Bruno, tu tá falando que eu tenho que comprar mais estoque? Sim, só que de uma forma estratégica, orientada a dados, orientada a números. E muitas vezes quando a gente faz isso, é muito difícil de errar. E o resultado acontece, ele é recompensador. Só que precisa dar esse passo de risco de adquirir um estoque às vezes um pouco maior de alguns produtos-chave. Por exemplo, aqui da camiseta, então ela tem um potencial dos 100 mil, eu tenho que ter no mínimo isso aí em estoque, só que eu não sei se às vezes vai ter um aumento de demanda. E esse 100 mil pode ser ultrapassado. Então é sempre interessante eu ter 3 vezes, pelo menos ali, a minha cobertura. Então se eu tenho 100 mil de venda potencial por mês dessa camiseta, eu tenho que ter pelo menos ali umas 3 vezes isso, para dar o giro de 3 meses, 90 dias.
Isso considerando produtos de alto giro, curva A, que é esse exemplo que eu trouxe aqui. Então, se eu tenho um potencial de venda ali de 100 mil, eu vou ter que ter uma cobertura de 3 vezes desse quantia de produtos. Como é que você pode fazer na prática isso? Pega o seu relatório do RP, da plataforma, ou até mesmo no Google Analytics, eu recomendo, é até melhor, porque ele mostra o funil de visualização de produto, adições ao carrinho, compras e a receita. Então o Analytics ele é mais completo no funil, mas no RP, na plataforma, você vai ter também a quantia de vendas ali, tá tudo certo. O que você vai fazer? Você vai olhar nos últimos 90 dias. Quanto vendeu daquele produto? Digamos essa camiseta. Vendeu 90. Beleza, vendeu 90 camisetas nos últimos 90 dias, ou seja, em média, uma por dia. Em alguns dias eu fiquei sem aquele produto? Sim. Ou seja, eu repus, ele começou a vender de novo. Ele continuou vendendo. Será que não tem um potencial aí? Porque ele esgotou. Eu coloquei de novo, continuou vendendo. E todo dia vendeu pelo menos uma. Vamos tentar um pouco mais então? Ao invés de eu ter 90, vamos trazer umas 150, umas 120, pouquinho a mais. Beleza, trouxe um pouco mais. Pã. Nos próximos 2 meses aí tu começa a olhar, vendeu por dia mais ou menos uma camiseta e meia. Opa, vendi mais, teve potencial, tá respondendo, traz um pouco mais. E assim você vai testando. Não precisa alavancar lá nas 3 vezes de cara, mas gradualmente você vai testando um aumento, um incremento de estoque daqueles produtos que você vê nos números um potencial. Então essa análise de dados é fundamental, olhando o histórico passado de giro daquele produto para projetar um potencial de giro futuro e se preparar com o estoque, com a cobertura necessária para aquele giro que você está projetando. Nem sempre você vai acertar. E se você errar, por favor, erre rápido e ajuste. Baixa lá o valor, liquida, enfim, dá o giro na peça para trazer coisa nova e seguir esse fluxo validando. Então, a gestão do estoque muito bem feita e ativa, proativa, pensando sempre num trabalho de projeção de demanda e preparação para aquela demanda que você quer atingir, o resultado acontece. E isso recompensa as operações que fazem muito bem feito esse trabalho. Em média, a gente vê os clientes muito bem abastecidos ter uma certa estabilidade de vendas até em períodos de baixa. A gente consegue acertar uma previsão de faturamento muito mais fácil. Então, a operação ela é mais saudável, ela é mais previsível. E se ela é mais previsível, ela tem menos risco. E você consegue, inclusive, financiamentos, aportes, você consegue ali um investidor, quem sabe, porque você tem uma operação muito bem gerida. Então a palavra gestão aqui ela é muito importante, principalmente a do estoque, que bem feita ela potencializa a taxa de conversão e infelizmente a maioria ainda não faz e a gente viu aqui que ela baixa a taxa de conversão, ela derruba, estraga totalmente a performance do tráfego pago. Então ajusta isso, se esse é um problema que você tem na sua operação, diagnostica, se você tem dificuldade, chama a gente pode ajudar você na nossa consultoria e bora vender. Beleza? Muito obrigado. Se inscreva, ativa o sininho se esse vídeo ajudou. Deixa dúvida aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!